Olá, mulheres lindas e abençoadas. Aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura, João capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Essa é a história daquela mulher adúltera que muitos de nós já conhecemos. Nós vamos ler apenas o início dessa história, que diz assim: De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Somente até aqui. Queridas, nós precisamos mergulhar na palavra e entender cada detalhe aqui dessa história. Sabe, Jesus ele voltou para o templo e estava ali ensinando para o povo, e de repente os doutores da lei chegam com uma mulher que foi pega em adultério. Ela foi pega em flagrante, no ato do adultério. Porém, o que chama a nossa atenção aqui é que o que esses homens estavam fazendo era tentando encontrar alguma coisa para poderem acusar Jesus. E o interessante é que eles eram homens, mestres, doutores da lei, eles sabiam a lei, eles sabiam o que estava na lei, eles falavam, eles não erravam, eles sabiam a lei, eles sabiam falar, sabiam cobrar a lei do outro, né, o cumprimento dela. Porém, o que chama a nossa atenção é que nós precisamos entender a palavra e conhecer a palavra, queridas. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia está falando, para que a gente não seja levado por qualquer um. Quando eles chegam ali para Jesus e começam a questionar, dizendo que aquela mulher foi pega em adultério, que na lei Moisés ordenou que tais mulheres fossem apedrejadas, aí a gente tem que ir para a lei. O que a Bíblia diz lá na lei de Moisés, né, em Deuteronômio 22, se você quiser ler depois, em Levíticos 20, versículo 10, está dizendo que quando o homem e a mulher fossem pegos em adultério, os dois deveriam ser apedrejados. Os dois. E onde estava o homem nessa história? Porque eles levaram a mulher. E se você observar, essa história começa dizendo que eles colocaram essa mulher no meio, em pé no meio de todos. Eles fizeram aquela mulher ficar em pé no meio da multidão. Vocês lembram que Jesus estava ali ensinando para o povo? Então tinha muita gente ali aprendendo. E eles chegaram e fizeram aquela mulher ficar em pé no meio de todos, a envergonhando e expondo o pecado e o erro dela. Porém, o que aqueles homens queriam não era o cumprimento da lei, sabe? Aqueles homens não amavam a lei, mas eles usavam a lei para ter glória para eles. Era isso que eles faziam. Eles queriam que as pessoas olhassem e admirassem o cumprimento que eles faziam, que os outros tivessem da lei. O que eles queriam era reinar, e isso nos ensina muito aqui, sabe? Ensina em que contexto que eles foram criados. Muitas vezes o contexto em que nós somos criados nos faz querer algo, nos faz querer reinar em algo. E aqueles homens cresceram num contexto onde quem reina é quem sabe mais, quem reina é quem guarda mais a lei, sabe? E o que nós precisamos entender é que não é o saber que vai fazer a diferença. Queridos, nós podemos saber a Bíblia de cor, mas se a gente não viver, é tudo em vão. Todo aprendizado, todo ensinamento é em vão. É em vão. Eles não saíram do trono
sabe? Eles queriam reinar, eles queriam ser evacionados, sabe? Eles queriam ser os melhores. Eles queriam reinar. Então não saíram do trono para Deus reinar na vida deles. Eles não saíram do trono para que a vontade de Deus fosse feita na vida deles. Eles estão só usando a lei para competir entre si. Quem é o melhor? Isso é muito sério. E hoje nós vamos ficar com essa parte dessa história, porque talvez a gente já leu ela tantas vezes e indo direto, né, para o acontecimento, para aquilo que Jesus fez e que é lindo e que nós vamos aprender no próximo devocional. Mas hoje nós vamos ficar com essa parte racional, sabe? Entendendo que tudo que nós precisamos do Senhor não é o saber, não é ser a pessoa que sabe mais a Bíblia, que ora mais, que jejua mais para poder falar que faz, sabe? Não é uma pessoa que vai chegar no fim do ano para falar que leu a Bíblia de novo. Cara, sabe, querido, se isso não mudar a gente de dentro para fora, é tudo em vão. É tudo em vão. Porque aqueles homens não estavam cumprindo a lei, eles estavam fazendo a vontade deles. E que o Senhor nos livre e nos guarde de querer julgar alguém ou de fazer algo para que a gente reine, governe, seja visto, ao invés de ouvir, obedecer e conhecer a vontade de Deus. Amém? Vamos orar, Senhor. Muito obrigada por essa palavra de entendimento. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter temor do Senhor suficiente para querer viver a sua vontade, não apenas saber da tua lei, da tua palavra, mas amar de verdade a tua palavra ao ponto de vivê-la. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te abençoo com essa palavra. Em nome de Jesus.